Graças e paz a todos. Irmãos, eu vou fazer uma citação aqui, tá? Do sermão do Charles Haddon Spurgeon. Ele nasceu em 1834 e morreu em 1892. Dentro do nosso debate aqui, do nosso análise sobre a Bíblia ser a palavra de Deus ou não, tá? Eu vou pegar um pedaço desse sermão. Quem quiser, eu tenho ele no meu canal, tá? Eu vou deixar no link aí na descrição lá embaixo, lá, para quem quiser assistir ele completo. É muito bom, tá? Duas coisas que eu gostaria de enfatizar nesse sermão. Primeiro, que o Spurgeon, ele nasceu na Inglaterra, viveu na Inglaterra. Ele viveu dentro do tempo desse pensamento liberal alemão, tá? Ele viveu esse embate do liberalismo, da teologia do liberalismo alemã, que vai contaminar as igrejas protestantes na Europa e que vai devastar com o protestantismo na Europa, tá? Essa filosofia liberal alemã, ela veio na esteira do iluminismo, daquele pensamento daquele filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau, que dizia que todo homem é bom, que o homem nasce bom e que a sociedade corrompe o mundo, ou a sociedade corrompe o homem, né? Então, nessa esteira que é conhecida como iluminismo, vai surgir essa teologia liberal alemã, que vai devastar com as igrejas na Europa e que foi trazida para o Brasil e durante muito tempo foi ensinada dentro das igrejas, tanto que existia um lema dentro das pessoas que era o seguinte, que se a pessoa fosse estudar teologia, ele deixaria de crer em Deus. E existem muitas universidades, esse método, essa metodologia, entre aspas, que surge ali dentro do liberalismo alemão, né? Que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que sim que contém a palavra de Deus, tá? E várias outras coisas. Ela nega várias verdades da Bíblia. Eles vão tirar do empirismo, ideias da filosofia do materialismo, do empirismo, do deísmo, do agnosticismo. Então todas essas ideias que foi amadurecida durante todas as épocas, aí, depois do Renascimento, vai tomar forma no liberalismo alemão, tá? Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu fiz um vídeo mostrando um dos pais teológicos do senhor Carlos Einar. Ele me respondeu dizendo que não é o pai dele, que ele, na verdade o que ele fala não tem nada a ver. O problema das pessoas é o seguinte, eles afirmam coisas que eles não sabem nem as suas origens. Esse é o mal. As pessoas acham que estão reinventando as coisas, reinventando a roda. Mas tudo que somos hoje é fruto de um pensamento filosófico do qual o filósofo, a maioria deles já estão mortos, tá? Isso é uma frase do professor Olavo de Carvalho. Então nós somos influenciados por vários pensamentos filosóficos, de ideias que já foram debatidas e introduzidas dentro da sociedade. Então nós vamos na escola, exemplo mesmo. Eu vou dar um exemplo claro para a gente entender, porque ou essas pessoas se fazem de leigos, né? Ou realmente são dessa forma, né? Então vamos supor, quando a gente vai para a escola, por que está tendo essa briga dentro das escolas agora com essa ideia dessa doutrinação nas escolas, né? Escola sem partido. Por quê? Porque existe uma doutrinação dentro da escola, onde o aluno vai para a escola e ele não aprende nada, ele não aprende matemática, ele não aprende nada, ele não aprende ciência, ele não aprende nada. O que ele vai aprender é ideias marxistas, através do marxismo cultural, através das ideias da escola de Frankfurt, também lá na Alemanha, tá? Então todas essas ideias estão aí permeando a sociedade brasileira e vai formando mentes. Então as mentes das pessoas são formadas através desses pensamentos filosóficos. O problema é que a gente acha que nós não somos influenciados por nada disso.
Então você é influenciado pelo que você assiste, pelo que você lê, por tudo. A sua construção intelectual depende disso tudo. Tá? Então muitas coisas que é defendida por indivíduos aí que são contra a congregação cristã no Brasil, nós vemos raízes do agnosticismo, nós vemos raízes do deísmo, nós vemos raízes do universalismo, nós vamos achar um monte de raízes de pensamentos filosóficos, de tudo que é tipo de ideias filosóficas, nós vamos encontrar aí, tá? Que também sai fora totalmente da Bíblia. Especificamente com o senhor Carlos Einar, ele tem uma teologia, sim, tá? A teologia dele é bem clara, ainda que ele não conheça a fonte teológica dele, a teologia dele é um pensamento da teologia liberal alemã, que vai negar a Bíblia como palavra de Deus, que vai distinguir Escritura Sagrada de Bíblia, que vai dizer que Cristo é a palavra e que a Bíblia não é a palavra, que vai dizer que quem lê e se afirma na Bíblia e tem a Bíblia como única norma de fé é um idólatra da Bíblia. Então todas essas ideias, todas essas frases formadas deles, né, essas frases pré-montadas dele, ela tem uma origem, tá? São frases de efeito, são frases que ele lança que são frases de efeito. Ele usa muito isso nesse vídeo dele, ele usa muita frase de efeito, que ele pega e lança, tá? E que causa um impacto muito grande, muito forte, tá? Então, eu particularmente, eu gostaria de estar falando das grandezas de Deus, da onisciência de Deus, do poder de Deus, da obra redentora em Cristo Jesus. Isso me traz mais alegria, né? Mas nós também combatemos, tá? Então nesse combate, a verdade tem que prevalecer. E como eu falei, a verdade não ela não é relativa, tá? A verdade é o que Deus deixou escrito. Ponto, acabou. Tá? Ela não é relativa. Quem relativizou a verdade começa ali com Kant. Os pensamentos de Kant vai relativizar tudo. Entendeu? Então, se está relativizando, se está vindo com outras ideias, que não está dentro do contexto bíblico e dentro da ortodoxia da história da igreja, a gente pode chamar de qualquer outra coisa, qualquer movimento que não tenha ortodoxia bíblica da história da igreja e que não esteja embasado na Bíblia, a gente pode chamar de qualquer coisa, menos de cristianismo. Então você pode aderir uma comunidade social, filosófica, que tem alguns princípios cristãos, como Seixenoe, por exemplo, né? Como o kardecista, né? De Allan Kardec, né? Os espíritas de Allan Kardec. E eu não estou aqui fazendo juízo de valores sobre essas religiões, tá? Biblicamente são falsas religiões e ponto. Tá? O que eu estou dizendo aqui é que qualquer sistema de grupos que venham se reunir, que não seja com base bíblica, que não seja teocêntrica, que não seja cristocêntrica e que não seja fundado e forjado na Bíblia, com base bíblica e levando em conta a ortodoxia da igreja, você pode chamar qualquer movimento desse de qualquer coisa, menos de cristianismo. Tá? Então não é cristianismo, nós não estamos falando de cristianismo, nós estamos falando de outra coisa e não de cristianismo. Tá bom? Então o cristianismo tem seu fundamento, são 2000 anos de história, tá? E nenhum indivíduo com um pensamento filosófico, ideológico, vai mudar 2000 anos de história. Tá bom? Então são 2000 anos de história que a igreja tem. Qualquer coisa fora disso não é cristianismo. Pode ser qualquer coisa, menos cristianismo. Tá bom? Então Charles Spurgeon, ele pregou um sermão chamado Nosso Arsenal. Tá? Nosso Arsenal, palavra inspirada. Não terá fim. Esse arsenal é para mim e espero que seja para cada um de vocês a Bíblia.
Para nós, a Escritura Sagrada é como a Torre de Davi, construída como um arsenal. Nela estão pendurados 1000 escudos, todos eles escudos de heróicos guerreiros, como está em Cantares 4:4. Se quisermos armas, devemos buscá-las na Bíblia, e apenas aqui. Quer procuremos a espada de ataque, quer o escudo de defesa, devemos achá-lo no volume da inspiração. Se outros têm qualquer outra fonte, confesso imediatamente que não tem nenhuma outra. Nada mais tenho a pregar quando acabar este livro. Na verdade, não teria mais vontade de pregar se não pudesse falar sobre os assuntos que encontro nestas páginas. O que mais valeria a pena ser pregado? Irmãos, a verdade de Deus é o único tesouro pelo qual procuramos, e a Escritura é o único campo no qual cavamos a sua procura. Nada mais. Não precisamos de nada mais do que aquilo que Deus achou por bem revelar. Certos espíritos errantes nunca estão em casa até que estejam viajando pelo exterior. Têm fome de algo que nunca encontrarão, no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra, como diz Êxodo 24, enquanto tiverem o pensamento que têm agora. Nunca descansam, porque não querem ter nada que ver com uma revelação infalível, final e definitiva. Por isso, eles estão fadados a perambular através do tempo e da eternidade e a não encontrar nenhuma cidade que possam descansar. Pois no momento, eles se gloriam como se satisfeitos com seu último brinquedo novo. Mas em poucos meses o esporte deles será quebrar em pedaço todas as noções que anteriormente prepararam com cuidado e exibiram com deleite. Sobem o morro apenas para descê-lo de novo. De fato, dizem que a busca da verdade é melhor do que a própria verdade. Gostam de pescar mais do que do peixe, o que pode bem ser verdade, visto que seus peixes são muito pequenos e cheios de ossos, ideias humanas. Esses homens são tão profícuos em destruir suas teorias como certos indigentes em esfarrapar suas roupas. Mais uma vez começam de novo, vezes sem conta. Sua casa está sempre com os alicerces expostos. Devem ser bons em inícios, pois desde que os conhecemos sempre estão começando. São como aquilo que roda no redemoinho, ou como um mar agitado, incapaz de sossegar e cujas águas expelem lama e lodo, como diz Isaías 57:20. Embora sua nuvem não seja aquela que indica a presença divina, contudo, está sempre andando à frente deles, e suas tendas nem estão bem armadas, e já é tempo de levantar de novo as estacas. Esses homens nem mesmo procuram certeza. Seu céu é evitar toda a verdade fixa e seguir toda a quimera de especulação humana. Estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Quanto a nós lançamos âncora no abrigo da palavra de Deus. Eis aí nossa paz, nossa força, nossa vida, nosso motivo, nossa esperança, nossa felicidade. A palavra de Deus é nosso ultimato. Aqui nós o temos. Nosso entendimento clama: encontrei. Nossa consciência afirma que aqui está a verdade, e nosso coração encontra aqui um suporte ao qual toda a sua afeição pode se agarrar, e por isso descansamos contentes e satisfeitos. A revelação de Deus é suficiente para a nossa fé. O que poderíamos acrescentar se a revelação de Deus não fosse suficiente para a nossa fé? Quem pode responder essa pergunta? O que qualquer pessoa proporia acrescentar? A palavra sagrada, a palavra revelada uma vez por todas. Um momento de reflexão nos levaria a escarnecer das mais atraentes palavras de homens, se fosse proposto acrescentá-las à palavra de Deus. O tecido não estaria em uma peça única mais. Você adicionaria remendos a uma veste real. Você guardaria a sujeira das ruas no tesouro do rei. Você juntaria as pedrinhas da praia aos diamantes preciosos da antiga Golconda. Qualquer coisa que não seja a palavra de Deus posta diante de nós para que creiamos e preguemos como se fosse a vida do homem, nos parece totalmente absurda. Contudo, enfrentamos uma geração de homens que sempre querem descobrir uma nova força motriz e um novo evangelho para suas igrejas. A manta de sua cama parece não ser suficientemente longa, e eles querem pegar emprestado 1 metro ou 2 do tecido misto e incongruente dos unitaristas, agnósticos ou mesmo dos ateístas. Ideias humanas, humanismo. Bem,
Se existe qualquer força espiritual ou poder dirigido aos céus, além daquele relatado nesse livro, acho que podemos passar sem ele. Na verdade, deve ser uma falsificação tão grande que estamos melhor sem ela. As Escrituras, em sua própria esfera, são como Deus no universo, todo suficiente. Nelas estão reveladas toda a luz e poder que a mente do homem pode precisar em relação às coisas espirituais e à vida. Não precisamos de nenhuma nova revelação. Ouvimos falar de outra força motriz além daquela encontrada nas Escrituras, mas cremos que tal força é um nada muito pretensioso. Um trem está descarrilado ou incapaz de prosseguir por outro motivo quando chega a turma do conserto. Trazem locomotivas para tirar o grande impedimento. A princípio, parece que nada se mexe. A força da locomotiva não é suficiente. Escutem, um garotinho tem uma ideia. Ele grita: pai, se eles não têm força suficiente, eu empresto meu cavalo de balanço para ajudá-los. Ultimamente, recebemos a oferta de um considerável número de cavalos de balanço. Pelo que vejo, eles não têm conseguido muito, mas prometem bastante. Ah, as ideias humanas e as novas revelações. Os novos brinquedos foram exibidos e as pessoas, depois de olhá-los um pouco, foram adiante à procura de outras lojas de brinquedos. Esses belos e novos nadas não lhes fizeram bem nenhum e nunca farão enquanto o mundo existir. A palavra de Deus é suficiente para atrair e abençoar a alma do homem ao longo dos tempos, mas as novidades logo fracassam. Alguém pode bradar: certamente precisamos acrescentar nossos pensamentos a isso. Meu irmão, pense o que quiser, mas os pensamentos de Deus são melhores do que os seus. Você pode ter lindos pensamentos, como as árvores no outono soltam suas folhas, mas há alguém que sabe mais sobre seus pensamentos do que você e o julga de pouco valor. Não é verdade que está escrito: o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis, como está no Salmo 94:11? Comparar nossos pensamentos aos grandes pensamentos de Deus seria total absurdo. Você traria sua vela para mostrá-la ao sol, o seu nada para reabastecer o todo eterno? É melhor calar diante do Senhor do que sonhar em complementar o que Ele já falou. A palavra do Senhor está para a concepção dos homens como um pequeno jardim para o deserto. Mantenha-se no escopo do livro sagrado e estará na terra que emana leite e mel. Por que tentar lhe acrescentar as areias do deserto? Não jogue fora nada do livro perfeito. Você não pode julgá-lo. Tente não jogar fora nada do livro perfeito. O que você encontrar nele, permita que ali fique. E o faça seu para pregar conforme a analogia e o tamanho da fé. Aquilo que é digno de ser revelado por Deus é digno de nossa pregação. Isso é o mínimo que posso dizer a respeito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4, Deuteronômio 8:3. Você não define que doutrinas devem ser pregadas e as quais devem ser escondidas. Toda palavra da boca de Deus. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia, diz Provérbios 30:5. Permita que cada verdade revelada seja apresentada a seu tempo. Não procure assunto em qualquer outro lugar, pois com tal infinitude de temas diante de você, não há necessidade de assim fazer. Com tão gloriosa verdade para pregar, seria uma audaciosa crueldade fazer isso. Já testamos a adoção de toda essa provisão para a nossa guerra. As armas de nosso arsenal são as mais excelentes, pois já as experimentamos e sabemos que são. Alguns de vocês, irmãos mais jovens, até agora só testaram um pouco a Escritura, mas outros de nós, já de cabelos prateados e brancos, podemos assegurar que já testamos a palavra, como a prata é testada em uma fornalha de terra, e ela passou por todos os testes, até 70 vezes 7. A palavra sagrada suportou mais crítica do que a mais bem aceita forma de filosofia ou ciência, e sobreviveu a toda prova. Como disse um clérigo abençoado, quando os atuais críticos da Bíblia morrerem, os sermões funerais deles serão pregados com esse livro, sem se omitir um só versículo, da primeira página de Gênesis à última página do Apocalipse. Alguns de nós, por muitos anos, temos vivido em conflito diário, sempre pondo à prova a palavra de Deus, e com honestidade podemos garantir que dá resultado em qualquer situação, em qualquer emergência.
Depois de usar essa espada de 2 gumes contra vestes de malha de metal e escudos de bronze, não encontramos nenhuma fenda nela. Não está quebrada, nem perdeu o gume nos embates. Cortaria o próprio demônio do topo da cabeça à sola do pé, e mesmo assim não apresentaria nenhum sinal qualquer de falha. Hoje ainda é a mesma poderosa palavra de Deus que foi nas mãos do Senhor Jesus. Como ela nos fortalece quando lembramos as muitas almas conquistadas com essa espada do Espírito. Será que alguns de vocês já conheceu ou ouviu falar de conversão operada por qualquer outra doutrina que não aquela que está na palavra? Nenhuma regeneração verdadeira foi feita pelo Espírito a não ser pela palavra de Deus. Eu gostaria de ter um catálogo das conversões realizadas pelas teologias modernas. Compraria um exemplar de tal obra. Não digo que faria com ela depois que tivesse lido, mas pelo menos aumentaria as vendas em um exemplar, só para ver o que a doutrina da divindade progressista diz ter feito. Conversões por meio da doutrina da restituição universal, universalismo, liberalismo. Conversões ao amor de Deus e à fé em seu Cristo, ao ouvir que a morte do Salvador foi apenas a consumação de um grandioso exemplo, mas não um sacrifício vicário, uma propiciação da ira de Deus. Conversões por meio de um evangelho do qual o evangelho foi drenado. Eles dizem, as maravilhas nunca cessarão. Mas, queridos, tais maravilhas nunca começaram. São convertidos ao mundo e não o mundo ao evangelho. Que eles relatem a mudança de coração operada desse modo e nos dê oportunidade para testá-la. Talvez assim possamos considerar se vale o nosso tempo deixar aquela palavra que experimentamos em centenas e em alguns de nós, em milhares e milhares de casos, e que sempre tem sido eficaz para a salvação, a pura palavra de Deus. Sabemos porque eles zombam das conversões. Estas são as uvas que tais raposas não podem alcançar, portanto, dizem que estão verdes. Como cremos no novo nascimento e esperamos vê-lo em milhares de casos, nos apegamos àquela palavra da verdade pela qual o Espírito Santo opera a regeneração. Em suma, em nossa guerra, ficaremos com a velha arma da espada do Espírito até que encontremos uma melhor. Uma melhor pode haver? Hoje o nosso veredicto é, não há nada como ela, e eu a quero para mim. Hoje o nosso veredito é, não há nada como ela, e eu a quero para mim. Ponto final. Tem mais parte do sermão. Quem quiser eu vou deixar aí no link de descrição embaixo, tá? O sermão de Charles Spurgeon. E o que me chama mais a atenção desse sermão, uma das partes, é um sermão muito bom, maravilhoso, é essa parte que ele diz assim, sobre a locomotiva, né? Uma locomotiva foi descarrilhada, né? E pegaram várias locomotivas para puxar e parece que não vai conseguir, né? E a princípio parece que nada se mexe, a força da locomotiva não é suficiente. Aí o que acontece? Escutem. Um garoto tem uma ideia. Ele grita: pai, se eles não têm força suficiente, eu empresto meu cavalo de balanço para ajudá-los. Fecha aspas. Ultimamente recebemos a oferta de um considerável número de cavalos de balanço, né? Tem muita gente oferecendo cavalo de balanço aí. Tá cheio de cavalo de balanço aí para mover esse trem descarrilhado do pecado. A oferta de cavalo de balanço está cheia. Aí ele vai continuar no sermão. Pelo que vejo, eles não têm conseguido muito, mas prometem bastante. Tá cheio aí, né? Nossa, parece que esse sermão... Por isso que a palavra de Deus não muda, né? Você vê que serve para nós, nos dias de hoje. Tá cheio aí de indivíduos oferecendo cavalos de balanço para arrancar esse trem descarrilhado do homem no pecado. Eles prometem bastante, mas tem feito pouco, né? Então eu vou ficar por aqui. Deus abençoe a todos, tá? Nós vamos continuar a refutação. Eu quis fazer essa explanação aqui da palavra de Deus
levando em conta o sermão do Charles Spurgeon, e nós vamos continuar na batalha, né? Esse pregador inglês, ele viveu no auge aí da teologia liberal alemã. Ele viveu esse tempo onde essa teologia floresceu na Europa e combateu no tempo dele. A gente vê essa teologia hoje influenciando aí as igrejas. E essa essa teologia que o senhor Carlos Reinart defende. Ele pode dizer que não, como ele acha que inventou a roda, ele acha que os pensamentos dele, ele inventou a roda, então ele acha que os pensamentos dele é único, né? Ele pode dizer até que recebeu direto de Deus, né? Tá cheio de gente dizendo que recebe revelação direto do céu. Então, de repente, ele pode dizer que o que ele aprendeu foi pela luz divina, né? Mas, pelo que eu vejo aqui, essa luz, né, que foi chamada de iluminismo, né? Essas novas luzes da humanidade que surgiu no iluminismo, é a fonte dele de teologia. Os pensamentos teológicos dessa época do iluminismo, ali do liberalismo alemão, tá? Tem outros indivíduos aí que também estão carregando o ateísmo, o universalismo, o agnosticismo, tudo que é tipo de ismo em seus ensinos. Nós temos que tomar cuidado e ficar unicamente com a Bíblia. Deus abençoe a todos.